Boa tarde, pessoal. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Iniciando nesse momento mais um curso de autocura. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Joana e a toda a espiritualidade amiga que nos trouxe até aqui hoje. Que possamos aprender mais um pouquinho, que possamos trazer para os nossos dias, para a nossa vida, mais aprendizado, menos dor, menos sofrimento. Que possamos trazer mais fraternidade, mais alegria, mais compreensão, mais indulgência, mais tolerância, mais amor para nós mesmos, para que possamos compartilhar com todos aqueles que estão no nosso caminho também. Graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Encerrando um pouquinho o nosso bloco, vamos falar um pouco de pensamento, mas vamos falar também um pouquinho hoje sobre ansiedade. Ansiedade. E por que vocês fizeram 1, 2? Porque ninguém não? Porque ninguém tá ansioso. Ninguém está ansioso. Vamos falar de ansiedade um pouquinho hoje. Está no ponto aí, Adolfo, o filme, para a gente ver? Não, está aqui com você. Não está não, o filme. Peraí, deixa eu apagar aqui. Melhor. Não, deixa eu só passar aquele primeiro slide. Deixa eu ver se eu consigo. Está pronto para passar aí? Então, rebelde, e eu vou ficando ansiosa. Pronto. Então, vamos falar de ansiedade. Estamos encerrando o bloco 3, a cura pelo pensamento. Volta lá um pouquinho. Ela está ansiosa, ela está já no terceiro slide. Usamos o livro Conflitos Existenciais de Joana. Quem já leu Conflitos? Uau. Que bom. Então, vamos ler tudo de novo. Capítulo 8, ansiedade. Mas vamos começar com o filme então, né, Dê? Esse filmezinho, quem conhece Augusto Cury? Então, a gente trouxe, para quem não viu esse, que foi uma entrevista que o Pedro Bial fez com ele. Foi ontem isso? Nossa, e eu recebi isso hoje. Mandaram para mim por WhatsApp. Rapidinho, pessoal. Bacana, então. Manda. Quem viu, então? Você viu? Então tá. Melhor assim também, né? Senão eu ia repetir tudo que todo mundo já viu. Mas ele fala um pouquinho da ansiedade, depois a gente vai entrar em Joana. Tá bom? Mas dá para a gente discutir bastante. É claro que os aspectos da ansiedade são muitos, mas a gente vai abordar aqui por alguns que já dá para a gente começar a trabalhar. Tá? No fundo, você sufoca a ansiedade saudável e faz com que, Tony,
pesadelo de pensamentos obsessivos a me assaltar, raio de ansiedade. Pelo menos agora que o programa estreou... A imagem sumiu, Adolfo? O Papa do assunto. Ela fugiu? Vamos receber com o nosso aplauso o Dr. Augusto Cury. Fugiu o som, fugiu a imagem? Já posso começar. Sem ansiedade. Vai acontecer. É um problema técnico. Isso. Esse. Aí tem. Refresque sua vaga com Propaganda Trident tem. Fresh. Também a intoxicação digital. Tá no meio, hein? É quase que Volta- inacreditável. volta ele lá pra Crianças e gente. adolescentes se expõem de maneira se puder intensa a aumentar um celulares, pouco, a aumenta. tablets. E isso tudo Volta faz um com pouquinho, que tá lá no meio. Inerente- Isso. Tá E menos pode sens- aumentar o som também, por favor? Bom, digamos, vamos supor assim, imaginemos que talvez, nesses últimos meses, preparando a estreia desse programa, eu tenha, quem sabe, ficado assim, meio, talvez, um pouco bastante ansioso pra caramba. Noites e noites insones, um pesadelo de pensamentos obsessivos a me assaltar, raio de ansiedade. Pelo menos agora que o programa estreou, eu posso trazer aqui o Papa do assunto. Vamos receber com o nosso aplauso o Dr. Augusto Cury. Ó, aí eu já posso começar então me consultando com você. Não vou chamar de senhor, tá? Doutor, Você, mas um você. prazer. Ansiedade é sempre patológico, sempre doença, ou pode haver uma ansiedade produtiva? Bom, há um conceito erradíssimo em todo o teatro social. Existe uma ansiedade normal, inerente ao ser humano, inclusive que leva as crianças a encontrar seus amigos, a se aventurar, os adolescentes a sonharem, os adultos a empreenderem. É uma ansiedade aparentada com a curiosidade, seria? A curiosidade é um Ou com dos a fome frutos de viver? A curiosidade é um dos frutos da ansiedade. A necessidade de aventura, de romper o cárcere da rotina, de contemplar o belo, de superar crises, de fazer da vida um espetáculo único e imperdível. Você fez uma lista de coisas positivas, todas associadas à ansiedade. Todas associadas à ansiedade. Quem não é ansioso minimamente não consegue ser uma pessoa empreendedora. Agora, existe a ansiedade patológica, doentia, que é aquela capitaneada por uma série de sintomas. Por exemplo, dores de cabeça e dores musculares. Posso fazer uma pergunta para a plateia? Pode, Quem tem por dores favor. de cabeça ou dores musculares? Por exemplo, acordar cansado. Quem acorda cansado? Quem faz o velório antes do tempo ou sofre por antecipação? Tá parecendo o primeiro parágrafo do seu livro Ansiedade 2, Autocontrole. Você é dominado por uma mente agitada e hiperpensante? O que faz com seus pensamentos perturbadores? Como lida com a ruminação de mágoas ou culpas? Como reage diante dos fantasmas que assombram sua emoção, como fobias, ciúmes, preocupação excessiva com a opinião dos outros e com o futuro? O senhor há de convir que alguém tem algum desses sintomas, né? Por isso que nós estamos vivendo uma sociedade altamente ansiosa. A ansiedade deixou de ser normal, estimuladora da inventividade, da curiosidade, da capacidade de superação, para se tornar doentia, patológica. Por isso que em todas as conferências que eu dou aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, a situação é a mesma. O ser humano moderno, pelo menos, tem dois a três sintomas importantes
que faz com que a ansiedade seja asfixiadora da liberdade, da criatividade, do raciocínio esquemático. Seguindo aqui a sua linha de pensamento, sem a ansiedade a gente não teria inventado a roda, né? No início da sua explanação, a ansiedade nos leva a criar... nem ter encontrado um grande amor na vida. Pois é. O primeiro beijo, a expectativa. Que momento em que deu ruim, como se diz lá no Rio? Bom, o grande problema é quando o nosso eu, que representa a capacidade de escolha, o eu, que representa a consciência crítica, ele não consegue gerenciar os pensamentos. E, infelizmente, a educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Ela é extremamente cartesiana, prepara o ser humano para atuar no teatro social, dirigir máquinas, pilotar aeronaves, dirigir empresas, mas não dirigir a mente. Por isso que em mais de 70 países que eu sou publicado, meu grito de alerta é que a educação mundial tem de mudar o seu paradigma. Ensinar crianças, adolescentes e universitários a serem gestores da sua própria mente, a impugnarem cada pensamento perturbador, a discordarem de sofrer por antecipação, a reciclar a ruminação de perdas, mágoas e frustrações. Mas a mente, ela é conduzível, assim, condutível? A gente consegue dirigir a mente? A gente não é a própria mente? Não fica parecendo que a gente está levando o elefante para passear na coleira? Não é, sabe, Biel? Essa é a grande questão. Assim como nós qualificamos produtos e serviços numa empresa, nosso eu deveria qualificar pensamentos. Porque há um biógrafo no inconsciente chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele arquiva todas as ideias, sejam perturbadoras ou aliviadoras, todos os pensamentos, sejam promotores da criatividade ou aterradores. Esse biógrafo, ele registra tudo que nós construímos em nossa mente. Onde é que ele mora no cérebro? Ele faz parte da dinâmica do metabolismo cerebral. Ele registra e é tudo. inconsciente, a gente registra sem saber que está registrando. Por exemplo. E nem sabe o que está registrando. Por exemplo, exatamente. Roberto Carlos, ele confrontou com o biógrafo não autorizado, porque achou que algumas ideias não eram inerentes à sua história. Mas o que ele não sabe é que todos nós temos um biógrafo não autorizado, todos os dias. Que mora dentro da gente. E que Aí vai ser uma briga feia, o rei com o seu biógrafo não autorizado. Todo ser humano precisa saber que ele está arquivando emoções tensas e emoções prazerosas. Se nosso eu não assumir o papel de gestor da mente humana, nós escrevemos uma péssima biografia. Nós não transformamos o caos em oportunidade, perdas e ganhos e lágrimas em sabedoria. Uma curiosidade, doutor. Em geral, os estudiosos em algum assunto acabam por se interessar em estudar, destrinchar, pesquisar aquele assunto, porque sofrem, em primeiro lugar, daquele assunto. Muitos psiquiatras procuram estudar, virar psiquiatras, porque tiveram algum tipo de sofrimento psíquico ou conviveram com algum tipo de sofrimento psíquico. O senhor era um ansioso que resolveu a sua ansiedade e de quebra de um monte de gente? Parabéns pela pergunta. Eu tive muitos fantasmas mentais, ainda tenho alguns e pacifico eles. Medo, preocupação excessiva com o que os outros pensam e falam de si, hipersensibilidade. Eu era uma pessoa muito hipersensível. Uma pessoa sensível é uma pessoa que se preocupa com a dor do outro. Uma pessoa hipersensível vive a dor do outro. Uma pessoa sensível, quando alguém ofende, a machuca. Uma pessoa hipersensível estraga o dia, às vezes a semana. Hipertímico, né? Exatamente, uma sensibilidade exagerada, onde a emoção se torna terra de ninguém. Então, é o seu caso. Eu tive isso na minha infância e adolescência. Imagina eu como psiquiatra, fazendo mais de 20 mil sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas, vivendo a dor dos outros. Não era possível. Então eu tive que trabalhar esse fantasma emocional para me tornar autor da minha história, minimamente, para poder contribuir com os outros. E a cada novo livro, na hora de escrever, na hora de lançar, a ansiedade vem? Vem uma ansiedade gostosa. Quando você está iniciando o seu programa, que ele possa contribuir com dezenas de milhões de pessoas ao longo da sua duração. Também vai gerar uma ansiedade gostosa. Essa ansiedade é prazerosa, ela é aventuresca, ela nos renova a capacidade de inventividade. Agora, quando ela se torna asfixiante, quando o medo, a angústia e a ansiedade nos controla, aí nós abortamos os nossos melhores dias
e nos tornamos vítimas e não protagonistas da nossa própria história. Pelo que eu estudei um pouquinho das suas ideias, das suas formulações teóricas, há uma crítica sua ao pensamento excessivo, ao pensamento acelerado. São coisas diferentes, né? O problema central é pensar demais. Aposto que você pensou muito para chegar a isso. Eu escrevi 50 livros. Então, queimou a bufa. Exatamente. E cada livro eu escrevo 5 a 10 vezes. Além de ansioso, é obsessivo. Está revelado aqui. Sério? Mas escrever, quem sabe escrever, sabe que escrever é reescrever. É reescrever. Eu escrevo e reescrevo continuamente. Porque, para mim, a estética, eu procuro escrever com muita humildade, como artesão das palavras. A estética tem que ter tanto peso ou valor como o conteúdo, para que as pessoas realmente viajem para dentro de si mesmo. Bom, falando sobre o pensamento. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais é um grande problema. Pensar sem gerenciamento esgota o cérebro. E para você ter uma ideia, Bial, uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Uma criança de 9 a 10 anos, provavelmente hoje, tenha mais informações do que os grandes pensadores da Grécia Antiga. Sócrates, Platão, Aristóteles, ou até os pré-socráticos, como Parmênides e Xenófanes. Não é suportável. Esse excesso de informação aciona um fenômeno inconsciente chamado autofluxo, que lê a memória numa velocidade nunca antes vista. E vicia isso, né? Vicia. Vicia. A gente, estamos tem todos razão. viciados nesse excesso de informação. Então, isso você tocou num assunto importantíssimo. Não apenas drogas viciam, pensar demais vicia. Pessoas viciam Esse pessoas. pensar demais, o senhor ainda não me convenceu, não, porque eu acho que talvez seja o meu problema. Eu penso demais. Não, mas o excesso de informação eu me reconheço. Existe uma expressão em inglês que é news junkie, né? O cara viciado em notícias. Fica 10 minutos sem conferir as notícias. Mas, o que pode ter acontecido nesses 10 minutos? Esse é o estado de espírito da civilização ocidental. Não só ocidental, né? Exatamente. E isso levou a uma ansiedade coletiva. O normal é você ser estressado hoje. O anormal é abraçar as árvores, metaforicamente, conversar com as flores e fazer da vida um espetáculo único e imperdível. Quer ver uma outra sequela? Eu quero fazer uma pergunta novamente para a plateia. Eu faço muito isso nas minhas conferências. Estou vendo, você vai roubar o meu programa, vai virar uma palestra do Dr. Augusto Cury. Estou adorando, tá bom. Quem é que tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? A não ser que sejam motoristas de táxi, né? Aí tudo bem, né? Não é que as pessoas sejam lentas, é que vocês são acelerados demais. E o problema é que toda pessoa acelerada quer estressar todo mundo ao redor. Não, quando você falou aí... quando você falou aí de abraçar as árvores e falar com as flores, eu falei, ainda bem que não é para abraçar as flores e falar com as árvores. Uma vez um amigo meu, Ernesto Palha, o grande repórter, estava fazendo uma matéria num hospício, e aí ele foi falar com um sujeito que conversava com as árvores. Assim, pô, você fica aí falando com as árvores, vão dizer que você é maluco. Eu seria maluco se ela não me respondesse. O cara respondeu, quer dizer... É o seguinte, vou lançar uns dados aqui ao Léo, só para a gente ter a dimensão do que a gente está falando. Olha só, pessoal. No mundo são 264 milhões de pessoas diagnosticadas com transtornos de ansiedade. É um número que, inclusive, representa uma alta de 15% em comparação a 2005. Temos um crescendo aí. 3,6% da população mundial sofre com ansiedade, mas no Brasil esse número é 3 vezes maior, 9,3% da população. Eu quero saber das causas específicas da ansiedade nos brasileiros, mas antes eu queria incluir na nossa conversa um ansioso, criativo, um super artista, meu amigo Tony Bellotto. Agora a gente para porque isso daí vai... E vocês sabem muito bem por que os brasileiros são ansiosos. Depois de ontem, anteontem, o negócio está pulsando. Tem como a gente não olhar a notícia, não tem como a gente... né? Como é que vai ficar, né? Tem 1001 já hipóteses. Isso não vem ao caso da nossa aula, né? Mas é bem interessante que ele fala sobre ansiedade, né? Porque ele fala com uma linguagem muito simples, muito fácil da gente adquirir, mas é mais interessante quando ele fala
sobre a gente não conseguir conviver com pessoas lentas, né? Que, na verdade, quem não é lento é o que é o estressado. E como é que a gente está acelerado hoje, né? Corre para cá, faz isso, faz aquilo, responde 300 mil pessoas, tem que dar conta disso, tem que dar conta daquilo. Inventaram um negócio de WhatsApp, grupo a dar com pau. Tem 300 grupos. Quando vejo assim, me adicionarem em algum grupo, eu falo, ai não, pelo amor de Deus. E agora para você sair, que você fica naquela coisa assim, se eu sair eu ofendo, se eu ficar, eu fico naquela coisa de, né? Você se ofende? Não, se eu ficar, eu me ofendo. Saleia falou que se ficar, ela se ofende. Então, gente, vamos começar a nossa aulinha agora pensando o que Joana vem trazendo de conhecimento sobre o que é essa ansiedade. Da onde ela vem, da onde ela nasce, mas a gente vai falar de algumas hipóteses, porque são muitas, né? Se a gente sabe que ele falou ali que a população mundial tem 204 milhões de pessoas ansiosas, essa é simplesmente toda a população brasileira. Diagnosticados. Bem lembrado, diagnosticados, né? A gente tem falado sobre a ferramenta do celular, né? Que ela é uma das responsáveis por aumentar cada vez mais o nível de ansiedade. A gente não tem controle sobre as notícias, sobre o que acontece, e a gente perde a vida vendo essa maquininha, né? E muitas vezes deixa de se relacionar com as pessoas. Ele disse que a gente se vicia até na quantidade, né? Naquela dinâmica do pensamento. E o que é o celular, senão um outro vício que a gente adquiriu? Até bem pouco tempo atrás, a gente vivia sem ele. Hoje eu não posso passar sem olhar a tela. Num curto espaço de tempo. Isso é uma prisão. Isso não é libertação, como muitas vezes a gente pode entender. Muito ao contrário, a gente está se deixando aprisionar por uma tecnologia que foi feita para nos ajudar. Nós é que estamos utilizando mal, para variar. Não é? E não tem fuga, né? Não, é. Eu adorava quando eu era adolescente, que se saísse de casa, não tinha celular para a mãe achar a gente. Né? Era bacana. Bom, além das conjunturas ancestrais defluentes dos conflitos trazidos de existências transatas, a criança pode apresentar desde cedo os primeiros sintomas de ansiedade no medo inato do desconhecido, denominado por John Bowlby como vinculação, e do não familiar. Em realidade, essa vinculação apresenta um lado positivo, que é o de oferecer-lhe conforto e segurança, especialmente junto à mãe com a qual interage em forma de prazer. Desde o nascimento, havendo esse sentimento profundo, a criança prepara-se para uma sólida interação com a sociedade e demonstra-o desde o princípio, quando qualquer alegria ou satisfação proporciona-lhe um amplo sorriso, apresentando-se calma e confiante. Então, ela já começa a dizer que esse problema nasce lá atrás. E nasce não só lá no início, quando a gente nasceu, a gente também carrega de outras existências, não é? Então, vai juntando, e aí o que acontece quando você está no momento atual? Você tem essa explosão de ansiedade que está acontecendo generalizada. E por que a gente não cuida? Porque se a gente fizer o exercício ao contrário, a gente vai abaixar esse nível de ansiedade. Então, só quando ele estiver alarmante, é que a gente vai, opa, peraí, preciso acabar com isso. Mas a gente precisa chegar nisso. A gente já não pode ir tratando de uma forma agora, através do conhecimento, que a gente tem como começar a dar importância às coisas que realmente têm importância, para a gente viver serenamente, não ser uma pessoa daquela que está, né, qualquer coisa que aconteça, já, ai meu Deus do céu, né, já se desestabiliza o tempo inteiro. Tudo bem aqui? Alguém está com alguma dúvida? Tranquilo? Quando, porém, isso não ocorre, há uma possibilidade de a criança não sobreviver ou atravessar períodos difíceis,
em face do medo inespecífico que seria originado pela ausência da mãe, que os psiquiatras identificam na condição de ansiedade livre flutuante. O paciente apresenta um medo exagerado e, porque não sabe de quê, fica ainda com mais medo, formando um ciclo vicioso. Dessa ansiedade, as aparentes ameaças externas, mesmo que insignificantes, tornam-se demasiadamente grandes, culminando na idade adulta com uma dependência infantil. Então, sabe aquela coisa que falam assim pra gente, quando a criança nasce? Tem que deixar chorar. Não pode viciar essa criança. Chorou, você pega no colo. Deixa essa criança chorar para ela aprender a segurar a ansiedade. Tá certo isso? A criança está chorando. Ela tem defesa? Não. O que a gente faz? A gente socorre. Para que ela sinta que está sendo protegida. É claro que a gente está falando de bebês. Né? Não é a criança, eu quero comer agora, eu quero brinquedo agora, e a gente vai lá e socorre. Não é isso, não. São bebês que precisam ser socorridos, porque o choro é o alarme de que algo está errado. Né? E aí a gente ainda por cima determina o tempo que é para aquela criança ficar esperando, que é o nosso tempo. Né? Um monte de técnicas, né? Tem livros e livros, olha, exato. Livros que estão sendo recomendados, que estão trazendo novas orientações para os cuidados com o bebê, não é isso? Então, eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui. Quantos psicólogos tem dentro dessa sala? Quantos psicólogos? Eu vou, então, jogar uma questão. Podem me xingar se vocês quiserem. Quando a gente pensa em psicologia comportamental, vamos lembrar daquela coisa simples de como adestrar um cachorrinho, como fazer com que ele reaja através de um reforço. Vamos lembrar disso? Pois é. A gente sabe que o ser humano é muito maior do que aquilo, não sabe? A Joana traz toda a psicologia transpessoal porque ela sabe que o ser vai muito além daquilo. Ele é um ser que traz na sua bagagem vidas passadas, problemas, questões, e que estão ali no espírito. A gente não sabe que espírito é aquele que está diante da gente ao nascer. Se for um espírito super bem resolvido, beleza, maravilha. Mas se não for, olha o risco que a gente corre ao não auxiliar. Vocês acham que todas as crianças podem ser tratadas da mesma forma? Vocês acham que tem uma receita e técnicas para que você consiga fazer o que a criança faça, aquilo que você espera que ela faça? A gente não fala de respeito por ser humano porque não vamos ter pelos bebês, pelas crianças. O Chico já falava sobre a criança chorar e a gente precisa entender que é um ser indefeso, precisa ser socorrido. A gente não sabe o que pode ocasionar de conflitos, de inseguranças e complexos que vêm através daquilo. É lógico que a gente, às vezes, está ali fazendo 1000 coisas e a gente demora um minutinho para chegar, mas não pode ficar ali deixando chorar. Não é assim. É um ser que precisa do aconchego, que precisa naquele momento da segurança. E aí vamos pegar esse mesmo ser que desenvolve uma insegurança por entender que ele não recebe auxílio e ele é indefeso, o como esta criança vai crescer. Eu até botei uma fotinha ali, a gente botou, né, agarrada na calça do pai, porque ela fala também do pai. A busca o tempo todo, porque busca o tempo todo a segurança. E é essa segurança, insegurança, que vai trazer a ansiedade. E vale também uma reflexão, porque hoje nós vivemos um mundo em que mãe e pai trabalham, né? Mãe e pai, pelas circunstâncias, ficam ausentes. Então, por isso que a gente começa a refletir, que presença é essa? Porque cada vez a gente fica mais fora, mais ausente,
E a gente precisa, e aqui não vai nenhuma crítica à questão de quem trabalha, o mãe, o pai, não é isso. Mas como a gente vai se colocar junto a essa criança, já que a gente tem tantos apelos. Se o próprio celular é um apelo. Desculpa, deixa eu só fazer um adendo, porque está me incomodando um negócio. Eu não estou dizendo que o comportamental não é válido. Ele é utilizado com muito sucesso, sim, e é muito interessante. Mas eu estou falando que, ao defrontar diante de um sofrimento de alguém, a gente precisa prestar atenção nesse sofrimento, tá? Que é um ser muito maior. Eu trabalho numa escola há muitos anos e eu vejo as crianças hoje em dia mais ansiosas. Assim, até pegando um pouquinho o que você falou, é uma população privilegiada, não são mães que majoritariamente trabalham fora, não. A maioria fica com as crianças, e são mães presentes, e, além das mães, um séquito de adultos que circula essas crianças. Crianças que não lidam com a frustração. Então, assim, eu acho que o bebê realmente que é indefeso, chora, precisa de acolhimento. Mas existe uma prorrogação excessiva desse providenciar imediatamente o que a criança quer, que gera um outro problema, que é a criança que não lida bem com a frustração. Então, quando ela não consegue imediatamente o que ela quer, ela também fica ansiosa. E não há como, fora do âmbito de casa, tudo ser providenciado à pronta hora. Então, começam os problemas com outros adultos, com outras crianças. É uma geração ansiosa e que tem tudo é dado, providenciado à pronta hora uma geração essas crianças. Ansiosa e acostumada a ouvir sim para tudo. Então, como nós temos muita dificuldade em dizer não, nós muitas vezes até projetamos nos nossos filhos as nossas próprias necessidades. O que isso quer dizer? Coisas que eu não tive atendida na minha infância, agora eu entendo que tem que fazer tudo para o meu filho não ter as mesmas necessidades que eu interpreto que tive. E isso faz com que as crianças hoje não saibam lidar com perdas, ou entender que perdas são ganhos, e elas crescem adultos sem aprender e sem lidar com aquele tema que a gente falou a uma aula ou duas, na aula passada, que era de perdas e ganhos. Eu perco e ganho, toda perda me traz um ganho, mas nossas crianças não aprendem. E muitas vezes não aprendem porque nós também não aprendemos. E quando a gente fala de educação infantil, a gente está falando de trabalho. Educar dá trabalho. E se a gente acha que educação não é uma obrigação minha, é obrigação da babá ou de qualquer outra pessoa, ou até da escola, como hoje pode-se entender que o que eu não ensino em casa, a escola tem que ensinar, eu estou revertendo os valores. O que a gente está falando aqui é o seguinte, é de como a gente lida com a criança para que ela não se sinta insegura pela ausência. Acontece que já tem uma música bem antiga do Erasmo Carlos que dizia que proteção demais também desprotege. Então, é como a gente lida e entende e olha os sinais também da nossa criança. Porque proteção, além da conta, vai torná-la desprotegida, porque ela não vai saber lidar com a vida. Ela vai falando também da agressividade, e a agressividade, às vezes, gerada pela ansiedade dos próprios pais, que, diante dos problemas, diante de tantas questões, né, responsabilidades e pressões, agem de forma mais agressiva ao responder à criança, ao lidar com ela, ou a falta de paciência, pela ansiedade gerada. E aí esse ciclo vicioso não tem fim, porque isso gera também a ansiedade que ele vai também apresentar, tanto na infância quanto quando adulto. Né? No período inicial, essa vinculação pode ser transferida para outrem, quando na ausência da mãe. Mais tarde, porém,
Como a criança já sabe que é a mãe, não atendo, chora, perturba-se, inquieta-se e transfere a insegurança para os outros períodos da existência. Essa ansiedade básica ou fundamental representa a segurança que resulta de sentir-se a sós, num mundo hostil, em total desamparo, levando-a a um tormento no qual nunca está emocionalmente onde se encontra, desejando conseguir o que ainda não conseguiu. E esse mundo hostil, ele não é real. Porque provavelmente tem alguém cuidando, mas esta pessoa não é aquela da qual eu tenho a identificação total, não é aquela que eu reconheço, né? Então, uma criança que é até os 2 anos de idade, ela ainda não diferencia ela da mãe, quer dizer, para ela é mais ou menos a mesma coisa, está misturado, depois que ela começa a entender que ela é um ser, né, separado da mãe, você imagina para ela, aí vem uma outra pessoa cuidar. E aí a gente começa a refletir um pouquinho sobre isso. E entender aqueles pequeninos que estão chorando, que estão gritando, olha, eu não quero isso aqui. E o que é que a gente pode fazer para ajudar naquele momento essas crianças? E como são as nossas leis, né? São 4 meses, não é isso? De licença maternidade, 5 meses. Não, 4 meses. Acho que são 4 meses. 5 quando junta férias. Junta férias. Algumas empresas já estão dando 6. Porque é o aí é uma período iniciativa da onde ela empresa. tem muita insegurança. A gente entende também o lado da empresa, né? Que perde praticamente um funcionário. Olha só, pessoal, e a gente, quando está falando o foco na criança, e quando isso não é visto, a gente cresce com essa criança ferida. Porque nós estamos falando da nossa cura, né? De autocura. Então, quando a criança, ela sente dessa forma e ela cresce dessa forma, ela cresce vendo o mundo hostil. Porque nós acabamos tendo dentro de nós essa criança que é uma criança ferida. E, assim, acaba que a gente deixa as nossas ansiedades de querer, por exemplo, como mulher, a gente quer ter um trabalho, quer ser muito boa naquilo que a gente faz, mas a gente também quer ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional, quer ter saúde, ir para a academia, quer fazer tudo, quer abraçar o mundo. E aí a gente permite que as nossas ansiedades interfiram na ansiedade de um outro ser que a gente é responsável por ele. Então, acho que tem que tomar muito cuidado também nessa parte de não permitir que a ansiedade dos pais interfira na ansiedade daquele serzinho que não tem, assim, não tem como se defender disso inicialmente, né? Isso mesmo, não tem como se defender. Ele seria a parte mais fraca que precisaria ser mais cuidada. Mas a gente atinge todo mundo que vive com a gente. Os que sabem se cuidar ou deveriam saber se cuidar também. A gente atinge porque a gente começa a ter reações diante da vida desesperadoras. É como se a gente estivesse clamando por auxílio. Então, a gente inferniza o outro. A gente fica estressado, né? A ansiedade gera estresse, e a gente, através desse estresse, a gente machuca, fica agressivo, fala, reclama. E aí, o que essa pessoa está pedindo? Socorro. Dá para uma mulher fazer tudo isso? Até dá, porque a mulher consegue. Mas é preciso que ela viva dessa forma? É preciso que ela viva assim? Será que a ajuda não tem que chegar de alguma forma? Nem que seja um apoio, né, para as coisas que ela está fazendo, porque ela aguenta sozinha. Ela aguenta sozinha. E ainda se culpa se não conseguir fazer alguma coisa. Por isso, ela atormenta Insegurança. a vida de todo mundo dentro de casa. Ah lá, pessoal, só que assim, a amiga está alertando ali que ali não é segurança, é insegurança. Essa ansiedade básica ou fundamental representa a insegurança que resulta
de sentir-se a sós. Porque pode ser que alguém esteja copiando, mas não é segurança, é insegurança ali, tá? Eu colei do livro. Vamos ver. No inconsciente, então, vê se é isso mesmo. No inconsciente do indivíduo inseguro, existe uma necessidade de autorrealização que, não conseguida, favorece-lhe a fuga pela ansiedade, normalmente produzindo-lhe desgaste no sistema emocional, por efeito, gerando estresse no comportamento. Na problemática dos conflitos humanos, surge o recalcamento, que, segundo Freud, resultaria da ansiedade intensa de um estado emocional muito semelhante ao medo. Segundo ele, o medo da criança de perder o afeto dos pais leva à ansiedade, que induz a atitudes de inquietação e agressividade. Eu me lembro de uma experiência minha, particular. Quando a minha filha mais velha nasceu, ela ficava... Quem cuidava era a minha mãe. Trabalhei a vida inteira, né, fora. E aí, minha mãe cuidava. Entre a minha filha mais velha e o meu filho mais novo, a minha irmã teve 2 filhos que também ficaram aos cuidados da minha mãe. Quando eu decidi ter o meu segundo filho, eu disse, não dá para continuar desse jeito. Então, vou levar a minha filha para casa. Já tinha uma pessoa, uma babá que cuidava, na época, desde que ela era muito pequena, que foi comigo, já que os meus sobrinhos iam continuar com a minha mãe, seria mais fácil ter uma pessoa nova para cuidar. Isso, a minha filha tinha 4 anos, e eu não tinha ainda, não tinha tido meu segundo filho. Ela entrou num processo de sofrimento, ela que sempre dormiu muito bem, ela passou a dormir mal, e ela acordava na hora que eu pegava a bolsa para sair. Na hora que eu pegava a bolsa para sair para trabalhar, ela acordava e chorava e tossia até vomitar. Qual era o sinal que ela estava me dando? Que ela estava com profundo sofrimento por ter saído da companhia da avó que cuidou dela desde os 3 meses, que no tempo que eu tive filho, eu fiquei só 87 dias de licença. Então, como aquilo era uma situação irreversível, ela iria não iria voltar para a casa da minha mãe. E eu não iria parar de trabalhar naquele momento. Minha filha fez terapia com 4 anos. Para ajudá-la a lidar, ela e nós podermos lidar com aquela situação que estava trazendo para ela dor e sofrimento. 4 anos. Ela, claro que terapia com 4 anos é muito na base do jogo, ludoterapia, né? Mas foi uma necessidade que a gente teve, e eu levei minha filha com 4 anos para fazer terapia. Não, ela ficou na minha casa, inclusive foi sendo preparada para eu ter para ter o irmão, para eu ter o segundo filho. Não, foi depois, eu esperei o processo. Foi depois. A terapeuta até falou isso. Não, então vamos esperar, vamos acompanhar, depois você fica grávida. Ele, então, o segundo filho foi planejadinho, em função dessas circunstâncias. E aí a gente precisa ficar atento aos sinais. O dela, eu posso dizer que foi até bem explícito. Foi um sinal muito explícito. Mas, às vezes, a criança não dá um sinal tão explícito, mas dá outros. E a gente não observa. Vamos lá? A terapêutica libertadora... Volta um pouquinho? Volta ali. Saindo um pouquinho das crianças, para a gente refletir sobre a gente mesmo, né? O quanto que a gente está diante, às vezes, de coisas que a gente pretende fazer, ou está com medo de fazer. Qual é o nível de ansiedade que a gente gera dentro de nós? Diante do novo, daquilo que a gente está fazendo, né? Que vai fazer pela primeira vez. Diante da crítica do outro. Quais são essas frustrações também do não conseguir as primeiras vezes? Qual é a ansiedade que isso gera da gente não conseguir? O recalque que isso gera? Tudo isso está linkado com a ansiedade. E por que a gente gera essa ansiedade?
Qual é o motivo real? É de agora? Ele não está vindo lá de trás? Que é tudo aquilo que a situação que se apresenta hoje traz o sentimento de volta. Lembra quando Augusto Cury falou que a ansiedade, na verdade, ele não falou isso, mas foi mais ou menos isso, que a ansiedade, na verdade, ela é neutra, gente. Ela não é nem boa, nem ruim, porque você tem a ansiedade justamente para ela te ajudar no impulso para você fazer certas coisas. Senão a gente não faz, né? Então, quando ela está também totalmente ausente, a gente não consegue produzir. Ela é um agente importante para a gente colocar a criatividade em ação, para a gente gerar coisas, concluir situações, senão a gente fica naquela café com leite, sabe? O quê? Marasmo. Naquele marasmo. Então, ela é importante, ela é bem importante, mas é a gente que precisa encontrar o como utilizar a ansiedade ao nosso favor e não contra nós. Os momentos em que ela estiver se apresentando de forma negativa opa, peraí, assim não é para isso, não é para me atrapalhar, não é para acionar meus medos e eu ficar paralisada. É para eu ir para frente, é eu querer fazer, querer produzir, sair da procrastinação. E aí ficar atento, porque quando a gente sai desse momento, é quando nós começamos a ter sinais de que está virando patologia. De que já não é mais aquela ansiedade que nos leva a caminhar, que nos leva a buscar, que nos leva a querer coisas diferentes para melhorar um estado qualquer da nossa vida. E aí é que é preciso mesmo ter atenção, porque nós estamos vivendo uma ansiedade de ansiosos patológicos, de ansiosos enfermos. Vamos lá mais um pouquinho. A terapêutica libertadora há que iniciar-se na racionalização do tormento, trabalhando mediante a reflexão e a adoção do otimismo, de modo que lentamente a paciência e o equilíbrio possam instalar-se nas paisagens interiores. A ansiedade natural, o desejo de que ocorra o que se aguarda, a normal expectativa em torno dos fenômenos existenciais, compõe um quadro saudável na existência de todos os indivíduos equilibrados. Então, ela coloca no livro as terapêuticas para isso, leituras edificantes, a meditação, o passe através da bioenergia, né? A respiração. São todas coisas, a oração, que a gente pode utilizar para a gente voltar para o nosso equilíbrio, para sair daquele momento de ansiedade e começar a pensar, racionalizar em cima do problema, porque a maioria das vezes ele é inexistente. Ou a gente se preocupa com, como é que a gente foi à aula passada, ou com o passado ou com o futuro, mas não com estar no presente, que não está acontecendo daquela forma. Inclusive, é uma frase que, não sei quem disse, a quem é atribuída, que dizem que depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Mas está na hora mesmo do filme, são 5:06 já. Então, gente, através do nosso pensamento é possível, pode mudar para a gente já ver, a gente sabe que a gente precisa controlar o nosso pensamento, educar o nosso pensamento, para que a gente baixe os níveis de ansiedade, a gente vai controlar ele também através do controle de retenção de informação. O estar querendo ver tudo, estar querendo estar por dentro de tudo, não gera só uma quantidade de informação, ela gera uma quantidade de informação que vem com emoções. Porque vai estar mexendo com várias questões aqui dentro. Eu preciso realmente saber de todas as tragédias que estão acontecendo no mundo? Todas? Né? Eu preciso saber da vida de todo mundo? Então, vamos lá. Passa as perguntas rapidinho.
Olha só, pessoal, nós temos um outro filmezinho para passar para vocês, mas nós já vamos passar as perguntas. Tá? Para depois a gente, após o filme, nós emendarmos na meditação por conta do nosso horário, combinado? Perguntas. O que mais me causa ansiedade? O que mais me causa ansiedade? Sou capaz de identificar minha insegurança e entender-me capaz de superá-la? Sou capaz de identificar minha insegurança e entender-me capaz de superá-la? Preciso controlar as situações e pessoas para me sentir seguro? Como é que está o meu controle? Utilizo-me da agressividade quando estou inseguro? Consigo identificar por quê? Vou repetir a última pergunta. Utilizo-me da agressividade quando estou inseguro? Ou seja, minha insegurança me leva a ser agressivo? Aí depois, se isso acontece, eu consigo identificar por quê? São reflexões importantes para a gente falar de ansiedade e insegurança. Ok? Vamos ver, então, o filme? Nós vamos acabar às 6h15. Esta mostra veio do Japão, do Sr. Masaru Emoto. Sr. Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. O recado da A água é o mais água. receptivo dentre os 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou, então, uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro. Esta primeira foto é uma foto da água Represa da Fujiwara antes. E esta foto é a mesma água após receber uma bênção de um monge zen budista. Represa Fujiwara após Agora, oferta nessa de próxima prece. série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas Água de destilada. água destilada
e deixou-as por uma noite. Esta primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o Xi do amor. Xi do amor. E aqui podemos ver o obrigado. E podem ver onde ele colocou a palavra nesta garrafa aqui. Primero hice un experimento con dos palabras, que es gracias y estúpido. Bueno, cada palabra escrita pegamos en la botella desde donde sacamos la muestra y después sacamos el cristal. Entonces, en caso de las gracias, salió un cristal bien formado. En caso de estúpido, salió un cristal deformado. Dejando el agua de grifo un día, reposando, poniendo o diciendo las palabras como amor y gracias, ya que el agua nos transporta la energía, pues de esa manera esas sustancias que vitalmente son negativas, pues se pueden neutralizar. Y antes de beber, agitando un poco el agua, pues de esa manera el agua se activa, con lo cual es lo que se podría hacer en el nivel individual. Pode parar. Aproveitando essas reflexões que o filme da água trouxe para nós, vamos fazer então a nossa meditação para encerrarmos o nosso encontro de hoje.
pensando e trazendo para nós as reflexões do último filme, das nossas possibilidades de co-criadores da nossa existência, vamos meditar nas palavras do nosso encerramento. O perdão divino dulcifica-me, acalma-me, dá-me dimensão do poder terapêutico do amor. Passo a ver o mundo e as pessoas de maneira diferente, correta, positivamente. Supero os ressentimentos que me martirizavam. Começo a mover-me sem as algemas que me prendiam ao passado. Recupero a alegria de viver e ser natural, amando todos com ternura, mesmo aqueles que não me correspondem ao sentimento de afetividade. Tudo agora está bem comigo, porque eu estou de bem com a vida. Com esse sentimento de alegria, paz, amor, tranquilidade, benevolência, tolerância, caridade, encerramos o nosso encontro de hoje, enchendo os nossos corações, sobretudo, de gratidão. Este sentimento que cria uma força de ligação entre nós e toda a força criadora. Que possamos estar assim ao longo de toda a nossa semana, até que possamos nos encontrar novamente. Graças a Deus. Obrigada, gente. Olha só, aquela água que está lá fora não está fluidificada ainda não. Não pode beber não, hein? Só depois da palestra. Só depois da palestra. Combinado? Vão com Deus. Beijo. Boa semana.